Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio pra lá de especial. Esta semana, a Arena Castelão vai completar no dia 11 de novembro 50 anos de sua fundação e a gente vai trazer um personagem histórico do Alvinegro de Porangabuçu. Olha, confesso, viu, Breno, que eu tô até sem jeito de apresentar o homem, é sério. Desde o começo, quando eu fui receber ele lá na recepção, tremi na base, tipo um zagueiro via ele na época de jogador. Mas no caso... do Castelão e as redes do Castelão já foram muito balançadas por ele. Daquele jeito, né, cara? Breno Rebouças, como vocês já viram, vai estar aqui do meu lado. Breno, mais uma vez, satisfação ter você aqui no CearáCast. Satisfação é minha de participar mais uma vez aqui do CearáCast, Samuel, especialmente com o convidado que a gente trouxe hoje. Eu não sei se eu digo assim, uma palavra só vai definir. Eu sei que a imagem talvez não mostrou ainda, mas uma palavra só que eu vou entregar quem é essa de ser a palavra, né? Então eu vou deixar você apresentar. Não, o nosso convidado hoje é o Sérgio Alves, o Carrasco, jogador que tem 309 jogos com a camisa do Vozão quando era jogador, 142 gols com a camisa do Vozão. Sérgio Alves, satisfação ter você aqui. Cara, tapete vermelho pra poder te receber aqui. Como é que tá a vida, cara? Bom, para mim, primeiro, agradecer esse convite de vocês, né? E dizer que é uma satisfação, cara, estar aqui participando desse programa aqui de vocês, CearáCast, né? Isso. Com certeza, bem acompanhado, né? Não tenho dúvidas, né? E sempre é bom a gente estar podendo bater um papo, né? E revivendo alguns bons momentos nosso quando atleta, né? E também podendo levar para aqueles, né, que não tiveram oportunidade de nos ver atuando, de saber um pouco sobre a nossa história, a minha trajetória. E até esse é o gancho do nosso início de bate-papo, né, cara? Porque todo torcedor que a gente conhece, a gente bate uma conversa, a gente pergunta de ídolo, a gente lembra logo o Sérgio Alves, né? Ídolo alvinegro Sérgio Alves. Queria saber de você, vindo de você, na prateleiras de ídolos do Ceará. Em que patamar tá o Sérgio Alves, você como jogador e agora como ex-atleta, pode falar pra gente? Eu tô no terceiro patamar, né? Até porque eu sou o terceiro maior artilheiro da história do clube, né? Isso. Então, só em ser o terceiro maior artilheiro da história do Ceará, para mim já é uma satisfação imensa. E essa situação, cara, é até engraçado porque a gente tá vendo uma situação do Ceará de essa formação de ídolo. E eu queria saber de um cara que foi artilheiro, nato, além de bola na rede, o que é que um ídolo precisa ter para ser forjado junto à equipe do Ceará, que é um time que a gente vê que ao longo da história sempre teve ídolos marcados por essa questão de raça também, para além dessa situação de fazer gol, de ser um cara que represente a torcida de fato dentro das quatro linhas, né, Sérgio? Cara, é incrível, eu fico até surpreso quando eu escuto isso de vocês, da imprensa, né? Que, infelizmente, alguns jogadores que chegam para o Ceará não assimilam isso, que para se tornar um ídolo tem que ter raça, determinação, né? Tem que honrar realmente a camisa do Ceará. E esses caras, muitos deles não assimilaram ainda, né? E vocês que são da imprensa que não jogam futebol, já sabem o caminho, né? Para se tornar um ídolo, né? Da nação, como é a nação alvinegra do Ceará. E eu não me canso de falar, cara, e falo, e sou bem taxativo, que hoje eu sou um dos ídolos do clube, não pelos 141 gols, não entre os 141 ter feito 21 no Fortaleza, mas por quando eu não fazia o gol, né, eu procurava suprir a falta do gol que a torcida esperava do Sérgio Alves, com garra, determinação, empenho, vontade de ganhar, né, honrando a camisa. Então, um ídolo, né, e se tratando de clubes de massa, como é o Ceará, não basta só você fazer gol, como também não basta só também você ter a vontade, né? Então você tem que casar os dois. De quem fazer o gol, né? E ter a raça, a determinação e mostrar para a torcida que a vontade que eles estão lá em cima de ver o time deles em campo, sair de campo vencedor, é a mesma vontade que você está ali. Então você tem que passar isso lá para cima, né? E foi isso que eu fiz. Então hoje eu sou um dos ídolos, não é só simplesmente pelos 141 gols, mas também por essas outras coisas que eu fazia quando eu não fazia o gol. E também até quando eu fazia o gol,
a vontade de ganhar, a determinação, a garra, né, era a mesma, sempre foi a mesma. Então, uma coisa simples para você se tornar um ídolo, mas que infelizmente muitos jogadores não assimilam isso ou passa despercebido, né? E às vezes querem ser um ídolo do clube simplesmente fazendo o beabá do futebol. E é curioso que você fale isso, Sérgio, porque eu fico pensando nas mudanças que o futebol sofreu. Você é de uma época que os jogadores eles ficavam muito mais tempo num clube, onde a gente notava que existia uma identificação muito maior do atleta com aquela equipe que ele estava, porque hoje a rotação dos jogadores pelos times ela é muito maior. O cara termina uma competição aqui, uma temporada aqui, ele já tem a negociação para um clube pro ano que vem, aí termina o ano que vem, ele já vai para outro clube. Às vezes, o cara tem na carreira lá, jogou por 15 equipes, 16 equipes, e isso eu acho que atrapalha um pouco da identificação. Mas não só isso. O futebol ele também mudou de patamar a questão financeira. Hoje o jogador, ele começa rapidamente, ele tá ganhando ali 30, 50 mil, de repente ele pula para 100, 200, daqui a pouco ele tá ganhando 500. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que essa mudança do futebol, dele ficar mais... Hoje o futebol é muito mais comercial, o futebol hoje é muito mais negócio do que o que era antes. Ele também dificulta que haja essa questão do ídolo que você falou, do cara, por exemplo, o cara hoje ele entra no futebol pensando muito mais no lado financeiro, no que ele vai ganhar, do que na questão de identificar com a camisa, e isso talvez faça com que ele não sinta tanto, não crie uma afinidade tão grande quanto, com o clube quanto era na época que você era atleta, ou você acha que não tem muito isso? Não, tem muito isso e muito mais, né? Porque hoje, dificilmente, cara, vai ser muito difícil, em alguns clubes, surgir um ídolo, né? Por isso que algumas coisas que você citou, né? Salários altos e já com pensamento em outros clubes, né? Na nossa época, nós não tínhamos os contratos que hoje existem, contrato de 5 anos, de 2, 3 anos, né? Até porque os clubes não conseguiam segurar os atletas de ponta com contratos longos, né? O Ceará passou um bom tempo fazendo contrato de 6 meses. 6 meses, né? E a cada 6 meses a gente renovava o contrato, né? E deixo bem claro que as 4 vezes que eu saí do Ceará, eu não saí por melhores propostas, eu não saí por questão financeira, eu saí por amadorismo e negligências dos diretores atuais. Por isso que eu saí. Porque senão eu não teria saído nunca do Ceará. Ou teria saído como eu saí em 2010, encerrando a carreira, né? Hoje não, hoje os caras, por mais que tenham um contrato de 5 anos, 3 anos, 2 anos, e ganhando muito bem em dias, né? Muitos deles se aproveitam do período de contrato, muitos deles se aproveitam do valor que está, do salário que está ganhando no clube, arma sua rede, né? Pega ali uma praia, arma 2 redezinhas no coqueiro, deita e pronto, né? Porque tem um contrato longo, a multa rescisória é muito alta, né? Um salário muito bom em dias, né? Infelizmente, muitos se acomodam. E é por isso que eu espero que, antes de morrer, surja algum ídolo no Ceará. Mas isso eu acho muito difícil acontecer. Não só no Ceará, mas no futebol em geral. Em cima disso ainda, eu queria saber se você também acha que essa palavra ídolo, hoje ela também ela é um pouco banalizada, porque às vezes o cara chega ali no clube, ele faz alguma coisa assim, por exemplo, ele faz um campeonato bom e de repente já chamam de ídolo, ídolo, porque essa palavra ela é pesada. Ídolo é um cara que tem que ter muita identificação e muita história no clube. E hoje, qualquer coisa, o cara às vezes chega na reta final do campeonato, faz 4 partidas boas, já chama, o cara já é ídolo do clube, né? Já banalizou um pouco, Sérgio, essa palavra? Eu creio que sim, né? Mas isso acontece também justamente pela carência, né? Pela carência. O Ceará hoje tem uma carência não só de um ídolo, como de um goleador, de um artilheiro, né? Então, há pouco tempo, quem estava sendo o artilheiro, quem estava sendo pegando aquele degrau para ser um ídolo
do Ceará era o Luiz Otávio. Era o cara que vinha fazendo os gols, que vinha salvando o Ceará em várias partidas, né? E o Ceará está tão carente que o Luiz Otávio, como zagueiro, né, pelos gols que fazia e também o que ele transparecia para a torcida em termos de vontade Postura, e né? postura, estava passando a se tornar um ídolo, tá entendendo? Então, no Ceará, é a carência, realmente, né? Eu falo Ceará porque foi o clube que eu atuei mais e é o Sim. clube que eu sou ídolo, né? Embora que no Rio Grande do Norte eu sou ídolo, né? Porque 4 passagens que eu estive lá, fui campeão, nas 4 passagens fui campeão em 3, né? Das 4 passagens, fui artilheiro nas 4 passagens que eu estive lá. Então lá também eu sou ídolo, tanto quanto aqui no Ceará. Mas, se tratando do Ceará, existe realmente essa carência de um ídolo e uma carência de um goleador, de um artilheiro, aquele cara que faça gol, aquele cara que a torcida vá para o estádio, né, como ia para ver o Sérgio Alves, com certeza de ver gol e com certeza de comemorar gol do Sérgio Alves e voltar para casa feliz, né, em ter visto o gol do Sérgio Alves e ter visto o Ceará vencer. Então isso hoje, o torcedor não sai mais de casa e diz, rapaz, convicto, na expectativa que um determinado jogador vai fazer o gol e que o Ceará vai ganhar e que não tem. Então, essa carência que está fazendo com que um cara que chegue no Campeonato Cearense, faça 5 gols, 6, já passe a se tornar assim um ídolo, né? Pelo menos tentar aparecer um pouquinho, né? A mais Sim. dos outros. É isso. E, Sérgio, agora entrando um pouco mais nessa história de Carrasco, como foi que surgiu? Você que atuou aqui, foi logo na década de 90, ou já foi em 2000? Isso veio da torcida mesmo, aclamando você, porque aquela revista Placar, né? Quando sai a divulgação, você como um artilheiro do Brasil, com 54 gols naquele ano de 2001, aí tinha lá, matador de Fortaleza, Sérgio Alves e tal, com todo o seu perfil, falando naquela situação. Mas o Carrasco veio da torcida alvinegra, veio com os gols sobre o Fortaleza, ou foi a imprensa? Como é que foi a situação de chegar o Carrasco o Sérgio Alves? Não, o Carrasco surgiu da torcida, né? Da torcida pelo fato de, na maioria das vezes dos clássicos, eu ter a felicidade de marcar gol, né? Tanto é que foram 21 gols em 18 jogos, né? Então foram mais gols que confrontos. E mesmo eu tendo saído 4 vezes e retornado 4 vezes, né? Porque se eu permaneço direto, não tenho saído não tenho tido as 4 saídas que tive, esses 21 gols poderia hoje ser muito mais, né? Com certeza. E surgiu esse rótulo da torcida, mas era um rótulo que eu sempre deixava para a torcida, né? Eu nunca procurei usar. E por coincidência, só aproveitando essa sua deixa, quando eu fui lançar o meu produto, esse produto que eu estou usando, da marca Carrasco, me indicaram um local e eu fui no local. Não conhecia o proprietário. A minha marca iria ser SA11. Levei a logo para a empresa, apresentei, estou lançando meu produto, vai ser SA11. Finalizado a conversa, quando eu estava para sair, o proprietário disse, cara, por que tu não lança a marca Carrasco? Eu disse, cara, esse rótulo é da torcida, eu não uso para não afetar o rival, né? Que eu tanto respeitei nos gols que eu fiz e tal, eu não quero. Aí o cara disse, cara, eu vou ser sincero, eu sou torcedor do Fortaleza. Você foi o nosso Carrasco e não tem quem mude, cara. Aí eu parei uns 30 segundos assim, escutando o cara, um torcedor do Fortaleza falar isso. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer determinada quantidade, pouquíssimas quantidades, só para sentir o lado do Fortaleza, como iria receber essa marca, e o lado do Ceará. Graças a Deus, do lado do Fortaleza, ninguém se sentiu ofendido. Do Ceará, adoraram. Eu deixei de lado a marca que eu pretendia lançar, que era a SA11, e passei o Carrasco. Então, isso veio da torcida. E depois eu vi que o Carrasco, por parte da torcida do Fortaleza, ninguém se ofendia, né? Até porque
como eu falei, dos 21 gols que eu marquei contra o Fortaleza, foram 21 gols respeitosos, Sim. que eu não zombava com eles, eu comemorava com a minha torcida e com meus companheiros, né? E hoje, aqui no estado, eu estou colhendo o que eu plantei, que chama-se o respeito. Sim. Respeito dos tricolores, quer seja aqui na capital ou no estado, né? Era até a dúvida que eu tinha, se torcedor do Fortaleza, quando viu o Sérgio Alves, conversava numa boa, porque o respeito eu sempre vi que você tinha com a torcida do Fortaleza e sempre teve essa situação dos torcedores do Fortaleza, até mesmo em alguns momentos, admirar o Sérgio Alves por ser esse cara, o ídolo que ele foi do lado alvinegro. Cara, eu me sinto envaidecido porque muitos torcedores do Fortaleza se aproximam de mim e falam, cara, nós temos o maior respeito por você, porque você sempre nos respeitou. Uhum. Ou eles vêm, cara, você me fez muita raiva. Mas eu lhe respeito, a gente lhe respeita, porque você sempre nos respeitou e respeitou a instituição. Porra, beleza. Aí é sensacional. Então, aqui, eu tiro muita foto com torcedores do Fortaleza, fora da capital. Eu assino, autografo bandeiras, camisa deles. Então, cara, assim, eu me sinto envaidecido, agradecido, né, por esse retorno de respeito, né, e hoje eu não vejo nada de anormal. Eu tirar uma foto ao lado de um torcedor do Fortaleza, ele com a camisa do Fortaleza, eu autografar uma bandeira ou uma camisa do Fortaleza, desde que quando existe o respeito de ambas as partes, para mim tudo tá normal. Sérgio, eu só pegando esse gancho, era uma época também que não tinha rede social, né? Porque hoje com rede social, a provocação ela começa entre os jogadores antes da bola rolar, né? Já tem aquela história da tua época que não tinha essa coisa de rede social, né? Era do campo mesmo. E quando terminava, todo mundo, cada um pro seu lado ali, quem vencia comemorava e tudo bem. Mas a rede social hoje, ela cria esse clima, né? Antes mesmo da bola rolar, essa animosidade entre os atletas. Mas hoje, se eu estivesse atuando hoje, mesmo com toda essa força das redes sociais, o meu respeito seria o mesmo, Uhum. né? Até porque quem é da minha época, né, que cobria o Ceará, quem é da imprensa, da época que eu atuava, em semana de clássico eu não dava entrevista, porque o que a imprensa queria era o que? Era sacudir a poeira, né, para ter o máximo possível de torcedores no estádio, né? E eu evitava isso, essas polêmicas, né? Então, na semana de clássico eu não dava entrevista, né? Todos já sabiam, então não me procuravam. E hoje, cara, é lógico que muitos jogadores atuais usam muito as redes sociais para tirar onda, né? Com o jogador, com a instituição. E eu confesso que se na minha época já existisse isso, para mim eu iria ter a mesma atitude que eu tinha em não dar entrevista, né? Porque para mim não existe nada pior para um rival ver a rede dele balançando, né? É tomar gol. Então, para mim, o gol é o fundamental de um clássico, de um futebol, né? Então, para que depois que você fazer o gol, você tentar querer comemorar de uma forma desagradável com a torcida rival, né? Então, meu pensamento sempre foi esse, né? Mas, infelizmente, muitos usam as redes sociais de uma forma errada. Eu vejo isso. E até falando agora sobre a Arena Castelão, que vai completar agora 50 anos, até ainda falando de Clássico Rei, né? Teve um clássico em 1996, que o Ceará foi campeão cearense naquele ano, um dos títulos que você tem com o Alvinegro, e você foi fundamental, né? Naquele jogo lá no Castelão que você entra, você faz 2 gols naquela partida. Então, um estádio que também, além do estádio Presidente Vargas, que você também é marcado pelo PV, também é um estádio que tem ali a marca de Sérgio Alves, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Por incrível que pareça, cara, e o bom, assim, eu não sou muito de estar participando de programas esportivos. Mas sempre que eu participo, eu sou surpreendido positivamente por algo que eu nem imaginava. E ontem, eu participando de um programa, eu fiquei sabendo que no meu primeiro clássico, eu já marquei gol. Na minha primeira vinda para o Ceará, no primeiro clássico, eu fiz gol. E nós ganhamos o jogo
Parece que 3-1 foi 3-2, né? Caramba. Então, nem eu sabia, Uhum. nem eu sabia, né? Mas o Castelão, com certeza, cara, para mim, assim, lógico, para mim não, para todos, primeiro é um palco especial, né? Pelo tamanho, pela estrutura, né? É um palco especial. E lá dentro também do Castelão, eu vivi muitas emoções boas, né, maravilhosas, se tratando de clássico ou não, né, gols decisivos, né, esse gol contra o Fortaleza em 96, né, o último ataque da prorrogação, né, já era o último ataque, se eu não faço o gol ia acabar o jogo, né, e eu tive a felicidade de marcar o gol, a nossa torcida praticamente já tinha ido embora praticamente toda, Sim. né? O estádio vazio pela nossa torcida e lotado pela torcida do Fortaleza, e eu tive a felicidade, e a felicidade maior foi depois do gol ver a torcida do Ceará retornando para o estádio e o estádio voltando a lotar novamente, Uhum. né? Uma chuva tremenda, né? E graças a Deus, esse jogo não foi o jogo que nos deu o título cearense do ano, mas foi um jogo classificatório. E nesse mesmo ano, nós fomos campeões, né? Não Sim. contra o Fortaleza, foi contra o Ferroviário a decisão. E, além desse gol, tem o gol contra o Brasiliense, né? Isso. Que eu entro também e já nos acréscimos eu tenho a felicidade de marcar o gol da vitória do Ceará, que é um gol também que está na mente dos torcedores, né? Depois fiz um gol contra o Brasiliense, logo depois desse jogo. Volto em 2008 para o Ceará, no meu primeiro clássico, faço um gol contra o Fortaleza De também, falta, de né? falta. Então, cara, o Castelão, que hoje é Arena, né? Mas é Arena Castelão, Uhum. é um palco maravilhoso, um palco que me traz boas lembranças e para mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso jogar, principalmente quando era só o Castelão, né? E Sim. não só agora como a Arena Castelão. E lá dentro nós tivemos mais alegrias, né? Mais felicidade do que tristezas e mais vitórias que derrotas vestindo a camisa do Ceará. Eu lembro muito também de você jogando no PV. Pra você, o que era mais. Você gostava de jogar mais no PV, aquela coisa mais próxima, ou no Castelão, que ele é mais majestoso, cabiam mais torcedores? E se você tem noção, se você marcou mais gols em um e outro estádio, você tem essa noção, não? Não, tem para mim que, sem dúvida nenhuma, dos 141 eu devo ter feito uns 100 no PV, né? Até porque nos anos 90 se jogava mais no PV do que no Castelão, né? No Castelão só jogava o clássico, né? Não tinha como jogar o clássico no PV. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, como eu falei, o Castelão é um palco especial, né? Com certeza você jogando no Castelão, um clássico principalmente, você sabe que o estádio iria estar lotado. E quando o Castelão estava lotado, era negócio de 70, 80 mil torcedores lá dentro, né? Aquele antigo, né? Que tinha O antigo. No PV era diferente. Só que no PV, cara, tinha aquele contato mais próximo com o torcedor. Que a gente fazia o O gol, gol é colado no alambrado. pronto, e ia pra lá e comemorava junto, né? Apertando a mão, subindo lá no. Alambrado. Eu não, que eu não tinha coragem de subir no alambrado lá, que eu tinha medo de os caras também subir junto e cair, a gente Cara, cair. é uma loucura Né? aquilo. E já teve uma situação disso, do alambrado do PV cair, né? PV eu não Fortaleza e lembro. Itapipoca, acho que teve um jogo que o alambrado, ele tem um momento que ele cede. É porque a No final galera da subia, partida, chacoalhava. subia, Era um É, negócio- não, o único louco que eu via subindo ali sem medo de cair era o É o Mota. Mota. Né? Era. Mas eu nunca tive coragem. Mas o PV era gostoso porque era próximo do torcedor, né? O contato era próximo. E o Castelão era porque a gente sabia que jogos no Castelão ia estar lotado. E é maravilhoso também jogar em estádio lotado, cara. Sérgio, você falou agora há pouco, você lembrou alguns gols que você fez. Você tem algum gol preferido da sua carreira? Algum gol que você diz assim, esse aqui, se eu fosse montar aqui um DVD da minha carreira, esse seria o que abriria os gols. Tem algum gol? Pode ser mais de um também, se você tiver assim. Cara, mais de um eu teria. Um só, eu não iria me arriscar, nem citar um e deixar outros de fora.
né? Eu lembro que, vou sair um pouco, né, da história do Castelão e vou falar do Castelão e do PV. No PV eu lembro um jogo em 95, Ceará e Tonaluz, né? O Ceará, se empatasse, caía para a terceira divisão. Nós saímos perdendo de 1-0. Eu fiz 1-1. No segundo tempo, né, já nos 20 minutos para frente, já tinham feito as 3 substituições. O nosso goleiro, o Chico, foi expulso. Aí foi um companheiro de linha pro gol Pro gol. e o Ceará ainda estava sendo rebaixado, estava 1-1. Um companheiro de linha pro gol, ficamos com 1 a menos, com um companheiro de linha no gol, e eu tive a felicidade de marcar o segundo gol e livrar o rebaixamento do Ceará, né? Fora isso, tem o gol da quebra do tabu, né? Eu tinha acabado de retornar em 2001 para o Ceará, esse clássico foi no PV, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer com que a escrita permanecesse, né? Tiveram um pênalti a favor, desperdiçaram no primeiro tempo. Nós tivemos a felicidade de ter um pênalti a favor já na prorrogação. Eu converti e quebrei a escrita, né? 3 anos sem o Ceará ganhar do Fortaleza, já ia para o 17º jogo, e eu tive a felicidade de marcar o gol, né? E acabar com essa escrita. Teve esse jogo que eu já citei, no final da prorrogação, que eu marquei lá no Castelão, no Clássico também. Teve um gol contra o Brasiliense também, que foi um gol importante. 3 pontos importantíssimos que Sim. deixou o Ceará lá bem próximo do acesso. Então, quando eu falo de gols pelo Ceará, né? E teve um gol que não foram nesses estados, mas se tratando de gol importante, como você falou, teve o gol contra o Linhares no jogo, na semifinal da Copa do Brasil. Ganhamos de 1-0, o gol foi meu, lá no Espírito Santo. Então, quando eu falo que eu fiz 141 gols pelo Ceará, não foram simplesmente 141 gols. Foram 141, entre esses 141, vários deles importantes, decisivos, né, que livraram o time de rebaixamento, que fizeram com que o time fosse campeão, que levasse o time para uma final de uma competição nacional, que foi a Copa do Brasil. Então são gols também memoráveis, gols também importantes e decisivos. E, Sérgio, até falando essa situação de gols, teve um gol que até no antigo A Grande Jogada passava a vinheta e tinha um gol seu, mas não era com a camisa do Ceará, era pelo Bahia, um golaço Pelo que você Bahia. contra o Fortaleza, não foi? Também. É uma bicicleta? É uma meia bicicleta, né? É uma terminava a bicicleta que... abertura, Isso, que golaço, cara. Como é que Aquele- era pra você enfrentar o Fortaleza também com outras equipes? Cara, eu recordo que o meu primeiro gol contra o Fortaleza já foi pelo Central do Caruaru. Nós viemos jogar, antes do jogo nosso que nós fizemos contra o Ceará lá em Caruaru, nós viemos aqui jogar contra o Fortaleza no PV. Uhum. Eu recordo que nós saímos ganhando, eu fiz o primeiro gol, né? E nós tínhamos tudo para ganhar o jogo. E na pior das hipóteses, empatar. Porque depois que estávamos ganhando, eu peguei uma bola, driblei os zagueiros, né? Que um dos zagueiros, eu lembro que era o finado Ageu, né? Sim. O goleiro Jorge Pinheiro. Driblo o zagueiro, driblo o Jorge Pinheiro. Em vez de fazer o gol, como eu já tinha feito um gol, toquei pro companheiro de ataque, né? O cara não tinha o que fazer, eu acho que ele achou muito fácil o gol aberto. Foi querer driblar o Jorge Pinheiro deitado. O Jorge Pinheiro foi e catou a bola. Uhum. Final do jogo, perdemos de 2-1. Então, esse foi o meu primeiro gol contra o Fortaleza, já pelo Central. Aí vamos lá para o Bahia. Qual que é 2002 aí, Bahia? 2002. Vamos pro Bahia, o jogo foi 3-2, eu marquei os 3 gols. E entre os 3, o de bicicleta. Né? Muita Então, estrela, né? Eu acho que eu nasci para fazer gol no Fortaleza. Cara. Porque por onde eu passei, eu fiz gol, né, no Fortaleza 5. Por onde eu passei que nós nos enfrentamos. Mas era o que eu tinha que fazer, né? Então, Uhum. Sérgio, você falou no começo que que é ídolo também no futebol do Rio Grande do Norte. Mas você é pernambucano. E eu imagino que o Ceará seja o clube de todos que você ainda acho que o Ceará é o principal.
Eu posso estar errado, mas acho que é isso, né? Eu queria saber, assim, como é que você veio a primeira vez pro Ceará? Como é que você chegou? Como é que foi? Porque aí, depois, os seus retornos, você já falou, você já tinha se identificado com o clube e tudo mais. Mas e a tua primeira participação, né? Quem foi que te chamou? Como é que você chegou aqui? No primeiro momento que você vestiu o Ceará, a camisa do Ceará pela primeira vez. Cara, primeiro, a minha primeira vinda para o Ceará foi uma vinda positiva, por quê? Porque eu estava saindo de um colégio, né? Um colégio muito, muito forte, né? Uhum. Muito respeitado no, aqui no Nordeste, que chama-se Sport Recife. Isso. Foi aonde Sim. eu cheguei com 12 anos, passei por todas as categorias no esporte e assinei meu primeiro contrato profissional. Então, foi uma escola aonde eu tive toda a minha construção no futebol, né? Aonde eu tive toda a base, né? Uhum. Toda a base. E, e quando nós jogamos contra o Ceará, né? Que foi esse jogo depois desse que nós fizemos aqui contra o Fortaleza aqui na capital, nós jogamos contra o Ceará em Caruaru. Nesse jogo, eu fiz 2 gols contra o Ceará, nós ganhamos de 4-1. E logo depois desse jogo, eu fui procurado pela diretoria do Ceará, né? E com pouco mais de um mês, né? Eu já estava vestindo a camisa do Ceará, né? E, por surpresa minha, vestindo a camisa do Ceará pela primeira vez e já marcando gol no primeiro clássico, né? Então, foi uma vinda tão positiva que em 5 meses que eu cheguei aqui, mais ou menos em julho, né, de 92, em 5 meses foi o suficiente para que o Ceará comprasse o meu passe definitivo ao Sport em 93, né? Então, mas eu falo que eu me dei bem, me saí bem nesses 5 meses de Ceará, porque eu já vinha de um clube onde eu já tinha disputado clássicos lá, né? Já tinha atuado como profissional na equipe profissional, né? Cheguei a despontar uma artilharia lá, por infelicidade minha, até nessa época que eu estava despontando como um artilheiro da competição no Campeonato Pernambucano, eu fui convocado para a seleção de novos e por infelicidade minha, no coletivo, num treino, eu tive uma fratura no peito do pé, né? E fui cortado da seleção e, consequentemente, também perdi o campeonato pernambucano. Mas, enfim, a minha vinda para o Ceará foi isso, foi esse confronto de Ceará e Central, e não só pelos 2 gols, mas também por eu ter feito uma boa partida, né? Aí despontou aí o interesse da diretoria Uhum. e com pouco tempo eu já estava vestindo, eu estava trocando só as camisas, né? Porque as cores alvinegras eram as mesmas. Verdade. Antes de você perguntar, Samuel, eu tenho outra curiosidade que eu queria perguntar pro Sérgio, porque ali entre 96 e 97 você foi atuar no futebol suíço, né? E naquela época não era tão comum esse intercâmbio de jogadores e atuar fora. Não era tão simples assim. Especialmente, eu acho que pro futebol do Nordeste, acho que já era mais complicado. E você foi. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi já naquela época você atuar no futebol de fora, onde era muito mais incomum. Como é que foi essa experiência lá no clube? Eu não sei nem como é que pronuncia lá. Senhor, Sion, né? A pronúncia é Sion mesmo, né? senhor. Então, assim, como é que foi já naquela época você jogar fora do Brasil? Cara, por incrível que pareça, eu não ia, eu não conhecia o Sion, eu não ia para o Sion, né? Eu estava para ir para o Sporting de Lisboa, né? O Sporting de Esse é Portugal, bem né? mais conhecido. Então eu estava para ir para lá. E como o presidente do Sion com o presidente lá do Sporting eram amigos, né? Como a maioria são, eles procurando um atacante lá, eles disseram, rapaz, tem um no Brasil, que inclusive tá para vir para cá. Mas se vocês quiserem, vocês levam, vai lá e levam aí para vocês, né? Para a Suíça. E nessa época o contrato era meu,
né? O contrato era meu, eu já estava fora do Ceará, né? Mas eu falo que, e gosto sempre de deixar bem claro que essa minha primeira saída foi minha primeira saída. Né? Essa minha primeira saída não foi porque era um clube da Europa, não era porque eu estava indo para a Suíça, né? Mas sim por mais falha da diretoria que minha, né? E eu fui para a Suíça. Cara, mas você sair do Nordeste, onde você viveu o tempo todo, né? E a sua primeira saída para a Europa, para uma Suíça, foi duro, foi duro. Foi duro porque em todos os aspectos, né? Em termos de língua, né? E por felicidade minha, eu fiquei na parte francesa, né? Porque a Suíça é pequena, né? E é dividida em quatro, três partes, né? Italiano, francês e alemão, né? Se eu caio em Zurique, aí eu tava arrebentado, né? Que é alemão, né? É. E bem mais frio. Então eu fui para o Sion, aí então a língua já foi complicada para me comunicar. Tive a sorte de lá já ter um brasileiro que há muito tempo já estava lá, né? Depois o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, já tinha passado por lá, estava no Sporting, aí do Sporting voltou pro Sion, então já foi mais um brasileiro, né? E teve um outro companheiro que foi de Cascavel, lá de Santa Catarina também, então isso facilitou. Mas na rua, frio, e se comunicar com as pessoas, e se tratando do profissional, né, de como eles atuam, a minha característica, eles estavam comparando lá com o Túlio, porque o Túlio tinha passado por lá, né? E eu vejo que a minha característica para o Túlio é quase idêntica. Só que eu me via mais rápido do que o Túlio. Sim. E eles me viam tão lento quanto o Túlio, né? Só que lá era baixar a cabeça e correr, né? Baixar a cabeça e correr. E nunca foi de mim. Eu sempre fui um cara técnico e não um cara veloz, um cara corredor. E também eu estava indo para cobrir o Mirandinha, que teve aqui no Ceará, que veio comigo do Central e foi pro Corinthians, né? Então o Mirandinha estava saindo de lá e eles achavam que eu tivesse a mesma velocidade que o Mirandinha, né? A inteligência eu tinha mais, Uhum. a técnica eu tinha mais, né? Só não tinha mais velocidade. Velocidade. Enfim, aí lá não me dei bem e pedi para voltar pro Brasil. Pedi para voltar pro Brasil, né? Eu tinha um contrato muito extenso lá, eu tinha um contrato lá de 4 anos e meio. Que pra época também não era tão comum Não era aqui, né? comum. E eu fiquei só 6 meses. Porque para mim, cara, não só naquela época, mas hoje, eu não viso o financeiro, eu viso a minha felicidade. Sim. Então lá eu não estava feliz. E não adiantava eu ficar lá 4 anos e meio. Ou ficar lá e depois ser emprestado com certeza tinha essa possibilidade de me emprestarem, mas eu não ia estar feliz. Então voltei pro Joinville, fiz um bom campeonato brasileiro da Série B pelo Joinville. Enfim, depois não voltei mais e fiquei por aqui. E, Sérgio, você falando sobre companheiro, citou já o Mota, né? Queria saber de você se teve, assim, um companheiro marcante. Porque ao longo de toda a carreira, um cara que tem 20 anos de futebol, ele com certeza, ele percorre por muitos times e tem ali alguns caras que fazem a história dele junto a um clube. Tiveram alguns companheiros que você lembra assim, pô, esse cara aqui comigo, o negócio era diferenciado no ataque, ou então no elenco mesmo do Ceará ou em outras equipes, fizeram história junto comigo. Não, tiveram aqui no Ceará, tiveram em outros clubes, né? Aqui no Ceará eu posso citar o Cláudio Adão, quando eu cheguei aqui em 92, né? Com certeza o Cláudio Adão com a qualidade e a experiência que ele tinha me ajudou bastante já nessa minha primeira vinda, né? Me acolheu, foi um cara que me acolheu, que me abraçou mesmo, né? E Cláudio graças a Aldão que Deus. já vinha com aquela experiência. Não, o Cláudio Adão, eu cheguei aqui com 22, o Cláudio Adão tinha, eu acho que já seus 30 e pouco, né? Sim. Então, um cara, porra, tarimbado e com a moral toda aqui no Ceará. E o cara me acolheu e dentro de campo foi um cara que
porra, me orientou bastante. Uhum. E a gente fez aí uma parceria boa, deu certo e os gols foram fluindo. Quando não era ele que fazia, era eu. Enfim, isso fez com que no ano seguinte o Ceará comprasse o meu passe, né? Aí depois vieram outros mais aqui no Ceará. Veio o Catatal, né? Veio o próprio Mota, o Yarley, né? O Sim. Jairo Lenze, Jairo né? Lenz. Então foram os caras aqui no Ceará que me ajudaram bastante, né? Todas as épocas, né? E fora também, joguei com o Rob Gol. Antes de jogar com ele no Bahia, nós tínhamos jogado lá no Rio Grande do Norte, lá no ABC em 99, né? Depois nos encontramos em 2002 lá no Bahia, né? Teve o Nonato lá no Bahia também, Uhum. né? Então, em cada canto tiveram uns caras que realmente me ajudaram a somar a quantidade de gols que eu fiz, que confesso que eu não contabilizei. Hoje eu não sei quantos gols eu Uhum. fiz total na carreira, Sim. né? Infelizmente. Eu gostaria de saber quantos gols eu tinha marcado geral. Mas o importante é que nós deixamos aí várias portas abertas, né? Pelos clubes que passamos, pela porta que entramos, foi a mesma que saímos quando terminou o nosso vínculo. Perfeito. E ainda falando sobre essa questão de elenco, teve algum elenco assim que você, pô, esse time aqui encaixou legal? Porque o torcedor do Ceará tem muito na memória o time de 94, o time de 2001 e o time de 2009, que inclusive tem até grupo de rede social, né? Grupo de WhatsApp, alguns jogadores ainda estão naquele grupo. Mas pra você, teve algum grupo que assim, pô, esse grupo deu uma liga que foi legal o negócio? Não, o grupo, se tratando de grupos, né? Tanto que foram grupos positivos, né? O de 94, a maioria eram jogadores da terra, né? Uhum. E chegamos numa final de Copa do Brasil, o Ceará não nas condições que tem hoje, não Sim. só de estrutura como financeira, né? Teve o grupo de 2001, né? Que se fosse ponto corrido nós teríamos subido, infelizmente era quadrangular, e teve o grupo de 2009. Mas se tratando de grupo, de respeito um com o outro, Hum. e que eu falo sem temer que o Ceará nunca mais forma um grupo que formou em 2009. Um grupo de 2009. Porque podia vir o treinador que fosse. Se não fosse o PC Guzmão, fosse qualquer outro, aquele time, aquele grupo, teria subido também, teria conquistado também o acesso como conquistou. Uhum. Porque realmente era um grupo onde todos respeitavam todos. Era um grupo que nós mesmos resolvíamos a parada do grupo. E em alguns momentos, a gente, quando um ou outro estava querendo se desviar, a gente jogava dentro do vestiário, limpava todo mundo, comissão técnica, todo mundo, só ficava o grupo, e lá dentro do vestiário a gente resolvia a parada. Enquadrava o cara voltava para a linha, né? Uhum. E a gente de lá saía tudo resolvido, né? E quem jogava e quem estava de fora não ficava, a gente sentia, né, que quem estava fora não estava torcendo para que quem estivesse jogando viesse a se machucar ou a tomar cartão Uhum. para poder. Então era um grupo de respeito, que todos respeitavam todos. Não tinha vaidade, nem tinha mesmice, nem tinha frescura. Porque quando começava as frescuras, a gente já cortava. Tinham muitos líderes positivos, porque na maioria de clubes tem muitos líderes, mas não são positivos. Uhum. Mas o grupo de 2009 eram líderes positivos, né, que só queriam o bem do grupo e o bem do clube. Sérgio, muita gente fala que hoje é difícil você achar no mercado um goleador. Eu pergunto, realmente é você que foi um cara que fez muitos gols e que é da posição, que jogou no ataque, jogou ali na frente, tá realmente em escassez essa peça ou na verdade não tá em escassez, tem muito
tem muito a ver, por exemplo, com as escolhas de como os times se comportam em campo. Hoje em dia você não tem mais aquele... É difícil você achar aquele time que joga pro centroavante, às vezes é uma coisa muito mais coletiva. Tá em falta mesmo esse camisa 9? E o Sérgio Alves, se jogasse hoje? O Sérgio Alves tinha espaço onde no futebol, num clube brasileiro aí? No espaço Se o Sérgio Alves jogasse no hoje... clube Não. ou na posição? Não, da sua posição, você jogando hoje. Qual era o clube que você disse assim, esse clube aí eu consegui espaço nele fácil aqui. Eu jogando hoje, eu estaria lá e era titular. Podia me dar a camisa. Cara, com toda modéstia, qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil. Porque eu era um cara que, se eu jogasse no meio, eu fazia gol. Se eu jogasse no ataque, eu fazia gol. Quando eu comecei, eu comecei jogando no meio. Né? Quando eu fui para o Bahia, cara, uma história também engraçada. Quando eu fui para o Bahia tinha Nonato e Robigol. O Nonato estava sendo negociado para a China. Né? Eu estava saindo de um ano onde eu tinha sido artilheiro da Série B, quando a Série B não eram 38 jogos, com 21 gols. E artilheiro do Brasil com 54. Aí fui para o Bahia. Quando eu chego no Bahia, o Nonato está para ser negociado. O Nonato não foi negociado. O Robigol estava discutindo renovação de contrato. No primeiro jogo, jogou eu e o Nonato. Eu já marquei gol. No primeiro jogo, o Nonato foi expulso. No jogo seguinte, ele não jogou. Jogou eu e o Robigol. Eu fiz gol novamente. Depois, volta o Nonato. Os dois, a moral extrema lá no Bahia. E como era que ia tirar o Sérgio Alves se 2 gols seguidos. nos 2 jogos marcou gol? Aí me recuaram pro meio. Né? Aí, tanto que a imprensa ficou preocupada e veio saber, né? Como era que eu iria reagir, como é que eu estava reagindo e como é que ia ser. Eu disse, cara, para mim não é novidade nenhuma. Eu sempre joguei aqui no meio. E no meio, eu marquei 13 gols e fui artilheiro da Copa do Nordeste, né? Lógico, jogando com 2 companheiros inteligentes, né? Que levava preocupação para a equipe adversária, para a zaga adversária, para a equipe adversária, e eu vindo pelo meio, livre ali, como eu sempre gostei, do meio para dentro da área, do meio para dentro da área e fazendo meus gols. Né? Então, com toda a modéstia, pela a forma que eu jogava e pela facilidade que eu tinha de marcar gols, quer seja no ataque ou no meio, qualquer clube eu jogaria. E tá em falta esse cara goleador hoje no mercado mesmo? Cara, tá em falta hoje um meia ofensivo, um meia que gosta de fazer gol, um meia que tá sempre dentro da área, um meia que quando a bola tá na lateral com os atacantes de lado ou com os laterais, ele infiltrar na área junto com os atacantes que tem de frente, né? Esse meia tá em falta, né? Tá em falta. E também alguns atacantes, mas nós temos bons atacantes, né? Temos bons atacantes e com certeza vários se despontando aí. Mas para mim tá faltando mais um meia ofensivo do que atacante e goleador. E Sérgio Alves, a gente já está indo para a reta final do nosso podcast. A gente teve agora o Ricardinho como um novo coordenador, aliás, coordenador técnico não, é o novo assessor do Departamento de Futebol do Ceará. Você que chegou a conhecer o Ricardinho, né, creio eu, nos bastidores, o que você pode mandar de mensagem para o Ricardinho, um conselho até mesmo para ele que está chegando agora, saindo das 4 linhas, né? Ele que vai sair desse papel de jogador. Jogou esse ano aí. Esse ano no Floresta, para assumir agora uma outra função dentro do Ceará, coisa que você já fez também, já foi treinador dos times das categorias de base, do time feminino. O que você pode dizer do Ricardinho e o que esperar do Ceará também de 2024? Cara, o Ricardinho eu desejo boa sorte, né? Boa sorte nessa nova etapa aí da vida dele, né? Assumindo aí uma nova função, né? Um cara respeitado pela torcida do Ceará, um cara correto, um cara digno, né? Um cara bastante coerente, né? Um cara super educado. Eu espero que primeiro dê oportunidade para ele mostrar o potencial dele agora na nova profissão, né? Na nova etapa, trajetória que ele tá iniciando aí o caminho dele. E que junto com os demais profissionais que lá chegaram, eles venham a ter realmente um bom entendimento,
né? Um bom entendimento, um bom diálogo, né? Uma troca de experiência entre eles para que um possa ajudar o outro e um ajudando o outro, isso com certeza vai beneficiar o Ceará, né? E eu desejo e espero um Ceará 2004, um Ceará 2004 que venha a nos dar mais alegrias que deu esse ano, né? Até porque nas competições que o Ceará teve esse ano, só conquistou uma Copa do Nordeste por pouco, por muito pouco, não perdeu, né? Então, que fique como lição 2023, né? Isso. Como lição de tudo que foi feito no Ceará e que não deu certo. E que 2024 não se repita, que o Ceará realmente 2024 seja um Ceará forte para todas as competições que venha a participar e um Ceará que realmente chegue em 2024 para decidir título e ser campeão, não só em uma Copa do Nordeste, mas que das competições que venha a ter, possa chegar aí em 2 ou 3 finais e indo para 2, 3 finais, ganhar 2. Seja um Ceará mais competitivo, um Ceará que possa ser mais respeitado. Até mesmo em busca do acesso, né? Que neste ano o Ceará passou longe de cara, pensar mas não, nisso. eu não penso muito no acesso, porque eu tô esticando muito a minha perna para, em vez de subir o primeiro degrau da escada, eu esticar muito a minha perna para querer subir já no terceiro degrau, né? Nós temos que primeiro pensar em campeonato cearense, Sim. depois pensar em Copa do Nordeste, depois pensar em campeonato brasileiro, né? Que é o último. E entre esses tem Copa do Brasil, né? Que eu nem sei se o Ceará disputa a Copa do Brasil. Tá Disputa, classificado. ele como campeão da Copa do Nordeste, ele entra na terceira fase. Pronto. Entrou Então direto pra terceira fase. vão ter 4 competições. Isso. Né? Então, que o Ceará, em 2024, realmente chegue com um grupo competitivo e procure apagar da mente dos torcedores o que aconteceu de ruim em 2023. Perfeito. Breno, muito obrigado pela participação aqui. Valeu, que pena que foi rápido, né? Foi rápido, passou muito rápido, cara. Conversa com o Sérgio Alves aqui, desenrolou muito Rendeu fácil. bastante, fluiu bem. E é isso. Agradecer também Sérgio Alves, primeira vez que eu lhe conheço pessoalmente. Aliás, na entrevista no Ceará Cast, porque em outras oportunidades, quando você foi técnico do Ceará Sub-20, nas categorias de base também, no time feminino principalmente, já entrevistei você na FCF TV, então satisfação ter você aqui. Muito obrigado. Sérgio já foi meu comentarista lá, rapaz, na época que eu narrava né? na FCF TV, ele foi meu comentarista convidado uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, foi um bate-papo aí legal, né? Um bate-papo, creio eu, proveitoso, principalmente para quem acompanha o programa de vocês, e estamos à disposição, né? Estamos à disposição para um bate-papo agradável como esse. Muito obrigado. Valeu, Sérgio Alves Carrasco. Você que acompanhou a gente aqui na TV Diário, fique lembrado, né? Fique ciente que toda quinta-feira, às 10 horas da noite, estaremos aqui na telinha da TV Diário, canal 22. E também, se você acompanhou da metade, quer acompanhar o episódio por inteiro, vai lá no YouTube do Jogada SVM, você tem todo o episódio com a entrevista com Sérgio Alves o Carrasco. Além disso, você que quer apenas ouvir, vai lá no tocador de áudio da sua preferência, vai estar lá o episódio redondinho para você acompanhar a gente. Muito obrigado pela sua audiência e esperamos você mais uma vez aqui no Ceará Cast da próxima semana. Forte abraço, pessoal!